Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo nosso tradicional, né? E para que vocês tenham observado os outros vídeos, vocês têm percebido que o nosso vídeo hoje, quer dizer, a partir de algum tempo, ele é gravado também para nossa comunidade SST 360. Então você vai ver que eu vou vir com uma linha de raciocínio, vou concluir essa linha de raciocínio, mas a gente segue com uma aula exclusiva, com alguns detalhes, com a cereja do bolo para a galera da comunidade SST 360. E hoje eu quero trazer para você, afinal, vigência de PGR e PCMSO existe ainda? Não existe? Né? Tá muito claro isso para mim e eu queria discutir com vocês, bater essa papo, vigência, validade, né? É, trocar essa ideia com vocês aqui. Se existe, se não existe, como é que funciona. Mas, Vitor, eu trabalho com consultoria, pô, se eu não tiver que renovar esses documentos todo ano ou a cada 2 anos, como é que fica a minha recorrência? É isso que a gente vai trocar uma ideia aqui, beleza? Vamos à vinheta. Maravilha, galera! E para você que chegou de paraquedas nesse canal aqui, meu nome é Victor Costa, eu sou engenheiro de segurança e estou nessa brincadeira aqui há 2 décadas. E eu quero te convidar para curtir o nosso trabalho, clicar aqui nessa setinha aqui, compartilhar com os amigos, né? Clicar no sininho para você receber as notificações e ajudar a gente a entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Posso contar com você? Eu brinco que essa é uma relação que a gente tem de reciprocidade. Eu tento trazer um pouco da minha experiência, um pouco do conhecimento que eu adquiri, tanto como técnico, como engenheiro de segurança. E a única coisa que a gente pede em troca é que você compartilhe, curta e ajude a gente a divulgar a palavra da prevenção aos 4 cantos. Beleza? E, afinal, Vitor, tem, não tem validade? Eu não quero aqui falar o que eu acho, eu quero compartilhar com vocês aqui a própria norma, né? Primeiro eu queria voltar lá na antiga NR9, que falava o seguinte, tá? Deverá ser efetuada sempre que necessário, tá? E pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para o seu desenvolvimento, realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. Primeiro, no antigo texto, ele já deixa claro sempre que necessário, né? Então, ele não dá margem para a gente avaliar se é obrigatório ou não, né? E depois ele fala o seguinte, pelo menos uma vez ao ano, e ele fala do documento como um todo. Ele fala uma análise global do PPRA, e ele fala também para rever e ajustar também, se necessário, novas metas e prioridades. E o grande problema aí é que a grande maioria das empresas, né, principalmente as empresas que não têm SESMIT constituído, ou seja, que não tem um técnico de segurança do trabalho, ela não avalia com frequência se é necessário ou não é necessário. Ele não avalia com frequência a meta e a prioridade. E a grande maioria dessas empresas tem consultorias de segurança e não assessorias de segurança, certo? Vitor, mas qual é a diferença entre consultoria e assessoria? A consultoria vai entregar o que ela contratou, o PPRA, o PGR, o PCMSA. Pum, tá aqui, toma. A assessoria não, ela vai te entregar o documento, vai sentar com você, vai te explicar e vai te ajudar a colocar aquele documento em prática, beleza? Então essa é a diferença, resumidamente, entre assessoria e consultoria, beleza? Vitor, mas a consultoria não poderia fazer um trabalho de assessoria? Poderia e deveria.
Mas o grande problema é que a grande maioria das empresas não querem pagar por uma assessoria, querem pagar apenas, e quando querem pagar, por uma consultoria. Então, a gente precisa, na verdade, treinar, orientar e amadurecer o mercado que contrata PGR, que contrata CMSO, para a nova formatação de prestação de serviço, que na verdade já deveria ser lá da época do PPA, mas não vamos entrar nesse mérito, beleza? E agora, o que fala agora, né? Agora fala o seguinte: cadê, ó? Após a avaliação, aqui, ó, não, desculpa, ó. Avaliação dos riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando a ocorrência das situações, tá? Então, primeiro, ela não fala que o PGR, né, deve ser modificado, analisado, não. Primeiro, ela fala que a análise de risco e a avaliação de risco, e a avaliação de risco nada mais é do que o inventário de risco, que é parte integrante do PCMSO, do PGR, desculpa, ele precisa ser um processo contínuo, né? Então, ele não fala mais em necessário, tá? E revista a cada 2 anos, né? Ou quando a ocorrência das seguintes situações. Então, o que acontece? Diferente de anteriormente, que se colocasse para o empregador, para quem elabora, quando ele entendia necessário, agora o PGR ele estabelece no mínimo ali 5 itens que quando tiverem mudanças, alterações nesses 5 itens, o PGR precisa ser alterado. Então, vamos lá. Após a implementação das medidas de prevenção para a avaliação dos riscos residual. O que é o risco residual? Você faz uma identificação de risco, faz uma medição, ou qualitativamente, avalia aquele risco, certo? E aquele risco, a partir daquela implantação de medida de controle, ele torna-se um risco residual. Então, se, por exemplo, se na elaboração do meu PGR, no meu inventário de risco, eu identifiquei que um determinado trabalho, uma determinada atividade necessita de uma proteção coletiva ou uma proteção individual para reduzir, eliminar ou neutralizar determinado risco, né? Quando eu fui à visita, fiz essa identificação, joguei no meu cronograma, joguei essa implementação no meu plano de ação, né? Eu, após a implantação, ou seja, após a empresa colocar a medida para funcionar, testar, eu preciso reavaliar a minha análise de risco até para reavaliar esse risco, se ainda continua num potencial alto, se está num potencial médio, se foi para um potencial baixo ou tolerável, aí vai depender da matriz de risco de cada um. Beleza? O segundo item. Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos, organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. Então, se você contrata uma função, se você compra uma nova máquina, se você compra um novo dispositivo, né? Se você compra uma nova, coloca um produto químico novo, né? Qualquer alteração do teu processo produtivo, você precisa fazer uma nova análise de risco. Então, digamos que você muda o produto XYZ para o produto GHFGH, né? Você tem que fazer uma análise. Digamos que você muda a escada que você trabalhava, troca de uma escada de 1,5 metro por uma escada de 2 metros, 2,5 metros. Você está mudando o seu processo de trabalho, né? Você troca uma empilhadeira que era a gás e troca para uma elétrica. Por mais que você melhore o processo, né, você precisa analisar tudo o que acontece. Quando identificadas inadequações, insuficiência ou ineficácias de medidas
de prevenção. E quando a gente identifica essas inadequações, essa ineficiência ou ineficácias na ocorrência de incidentes, né, quase acidentes, né, na ocorrência de acidentes, que está citado abaixo, ou seja, na ocorrência de cada acidente ou doença relacionada ao trabalho, você precisa revisar o seu PGR, né? Então, se você teve algum tipo de condição onde você identifica, o fulano né, tropeçou, caiu, escorregou, né? Mas não se machucou, a gente não vai considerar acidente, porque ele estava tudo bem, a gente até mandou ele para o hospital, bateu uma chapa, não se machucou, né? A gente identificou aqui, tem que entender o que aconteceu, por que ele escorregou, é o piso, é o calçado, ele estava correndo num momento, né? Você precisa analisar e ponderar, né? Ineficácia de uma medida de controle, né? Então, você está fornecendo protetor auditivo e você identificou que tem exame alterado lá no relatório analítico do PCMSO, é uma doença relacionada ao trabalho, né? Você fornece respirador, máscara e está apresentando exame anormal lá no relatório analítico do PCMSO. Você também tem que revisar todos os projetos, né? Então, todas as discrepâncias, todos os equívocos dentro do processo de gestão identificados, né? Você precisa revisar o seu PGR, né? E, consequentemente, né, se o PCMSO ele é baseado na análise de risco do PGR, ele, na minha humilde opinião, ele precisa acompanhar o PGR, né? Tanto é que quando você abre a NR7, ele não comenta, como no PGR, de que tem que ser feita a cada 2 anos, ou a cada anual. O que ele comenta é que o relatório analítico, ele precisa ser feito todos os anos, né? Por quê? Porque se faz exames todos os anos. Todos os anos não, de acordo com a periodicidade estipulada no PCMSO. Pode ser que tenha exames que sejam feitos a cada 2 anos, né? Mas não necessariamente você também precisa fazer o PCMSO todo ano. Ele tem que acompanhar o PGR, né? E, por último, e não menos importante, o item E fala quando houver mudanças nos requisitos legais aplicáveis. Então, toda vez que houver uma alteração de qualquer tipo de NR, né, você implicitamente já precisa revisar o seu o seu PGR. Então, se mudou a NR35, você tem que revisar o PGR. Mudou a NR12, você tem que revisar o PGR. Mudou a NR18, você é da Construção Civil, você tem que revisar o seu PGR, né? Então, gente, ficou muito claro para mim que hoje o PGR, né, não pode ser tratado como o PPRA era tratado antigamente. Apesar de que eu já achava que não devia ser tratado como era, mas tudo bem, né? Então, a gente precisa realmente educar o mercado, educar as empresas que contratam, que a gente precisa estar acompanhando as empresas de perto. Não é eu indo lá uma vez a cada 2 anos, eu indo lá uma vez quando ela acha que mudou alguma coisa, que vai ser identificada essas mudanças. Porque se ela mudar o simples fornecimento de EPI, se ela usava a luva A e mudar para a luva B, usava o protetor A e mudou o protetor B, você já precisa reavaliar, porque você tem que reavaliar a atenuação, você tem que reavaliar a aplicabilidade do CA, a qual ele é aplicado, ainda mais sem especificação técnica, né? Tudo está muito bem amarrado. E essas informações que você vai jogar no PGR, vai jogar no LTCAT, vão alimentar o E-Social. Então, quando você manda o envio do 2240, os EPIs eles têm que ir fidedignos, né, ao que está sendo entregue. E se não existir um acompanhamento constante, um acompanhamento de perto, certamente vai alguma coisa de errado. E por fim também,
Ele fala aqui, ó, no caso de organizações possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 anos, mas não existe a possibilidade de se abrir exceção nessas questões que a gente falou aqui, nessas 5 questões anteriores. Tá claro? E se a gente procurar aqui, ó, der um Ctrl F aqui em relação à vigência, né? Ó, não fala, ó, se eu procurar sobre validade, também não tem, tá? E a mesma coisa no PCMSO, certo? Se eu vier aqui, né, dar um Ctrl F, procurar, ó, validade, até porque eu nunca achei que fosse validade, eu sempre trabalhei em vigência, ó. Vigência, nada, ó. Anual, aqui, ó. Ele fala de exames, né? Relatório, aferição acústica, anualmente o audiométrico, exame, questão dos exames também, ó, exames, ó, exame de radiação, e assim vai, ó. Enfim, né? Vocês já viram que não existe mais uma vigência e que a gente precisa maturar o mercado para pararmos de vender consultoria e começarmos a vender assessoria. Beleza? E fica aqui comigo você que é do SST 360, né? Porque a gente vai dar 3 dicas para você transformar, para você mudar o seu serviço de consultoria para assessoria. Beleza? Para quem é do YouTube, galera, um abraço. Fui!